Fala, rapaz! Esse vídeo foi feito em parceria e também na Mint Card Games. Como vocês estão vendo aí algumas imagens, para vocês terem uma ideia do ambiente bacana que eles têm, é uma loja muito da hora. Eles realizam vários campeonatos. Aí tá o endereço para quem quiser conhecer a loja física, fica lá em Porto Alegre. Também tem o link, vou deixar aí na descrição, para vocês poderem comprar produtos, cartinhas e acessórios que vocês tanto procuram. E também temos um cupom GUMA5 para 5% de desconto nas singles, né? Em todas as singles. Então vocês conseguem aí com esse cupomzinho GUMA5. Isso já ajuda aí, vocês economizam. E de quebra, dá uma moral para nós aqui do canal. Então agora fiquem com o vídeo. Daí pessoal, estamos aí com mais um gameplay físico. Temos aqui Eureka, ou Simic Omnitel, mas é um Eureka Tel, né? Eureka Show and Tell contra um 5 Color Zenith. Ou se fosse um 5 Color Control também poderia se chamar, né? Mas é que a base dele é bem verde, para você poder rampar com o Zenith tanto para bichinho no início ou para de repente uma Natural Order botando uma Atraxa. E então tem esses dois ângulos, né? Não sei se ele está usando Natural Order nessa versão, mas o Zenith com certeza, né, é uma carta que você consegue utilizar. No lado aqui do Eureka Tel, que é um Simic, como se fosse às vezes aparece aqui no canal o Sneak and Show, que seria um Izet. Tem o Sneak Attack e Show and Tell. Essa aqui com Eureka e Show and Tell. Acho que só vai uma Eureka no deck, mas é o suficiente, né? Já tem 4 Show and Tells e várias cartas que buscam. Então é um deck que também usa Veil of Summer para você poder driblar os counters do seu oponente. Já o 5 Color aqui tem várias ameaças na cor verde, então por isso que o Zenith busca elas, né? Tu também tem algumas coisas mais leves, como um Teferinho, uma criatura verde boa para fazer no início também, como o Uro. Então aqui, se ele faz de repente um Teferi, ele já consegue travar bastante aí os planos do Pedro, né? Já que ele gosta de usar Veil of Summer. Apesar de que Veil of Summer tu pode driblar um Teferinho simplesmente fazendo antes de castar o teu Show and Tell. Então aqui, se ele fizer um Teferinho seria bem forte. Um Uro também é bom, mas né, acaba sendo apenas um draw nesse momento. Um rampzinho, né? Mas o deck do Pedro, se ele fizer, por exemplo, buscar uma ilha no passe e fizer uma Ancient Tomb ou uma City of Traitors, ele já consegue combar. É full de backup, né? Então, o Guilherme aqui, Guilherme Gouveia, que está de 5 Colors, colocando ali de land adicional a Dryad Arbor. Pedro tem apenas uma land, do outro lado já tem 4 permanentes, mas não se engane, né? O deck do Eureka Tel consegue jogar rapidinho com poucas manas. É um combo rápido, né? Ele é um pouco talvez mais cadenciado do que se fosse o Sneak Attack. Né? Ele não precisa se precipitar tanto, ainda mais uma match que ele não está sofrendo nenhuma pressão. Aí está a carta do Natural Order que pode buscar uma Atraxa, né? Geralmente é Natural Order sacrificando a Dryad Arbor. Já daria pra fazer agora e botar uma 7-7 na mesa, né? Com bastante card advantage. Só que o Pedro pode fazer Show and Tell, Miniscência em Haku, daí e ganha na volta, né? Também tem algumas versões que usam o Manaf. O Manaf é bom porque você tem com a Fetch possibilidade de adicionar bastante mana. Ele segura decks mais agressivos. Aqui o 5 Colors a gente usa até o Wasteland, né? Ele tem Life from the Lua para você ficar voltando esses terrenos. E também o Life from the Lua ajuda, se você fizer o Dredge, a encher o cemitério pro Uro. Então o Eureka que é uma carta engraçada no Vintage Cube, né? Que eu sempre fujo dela porque é uma carta que muitas vezes quando você casta, você acaba perdendo no cubo. Porque seu oponente acaba tendo muitas threats, né? Porque no formato que tem muitas cartas diversas. Já no formato construído, que você sabe quase as 60 cartas que estão no deck do seu oponente, no momento, né, do jogo, não as 15 do side, mas você sabe o que ele pode ter. Então nessa match aqui o máximo que pode acontecer se ele fizer uma Eureka do outro lado ter uma Atraxa, por exemplo. E ele consegue driblar, né, com um Haku também, simplesmente batendo o Annihilator total, né, fazendo sacrificar ali que ele ainda tem 5 permanentes. Então a parte mais demorada do deck realmente acho que é esse iniciozinho, né? Tudo bem que nem eu falei, ele é mais lento que se fosse um Sneak Attack, mas ainda assim o deck consegue combar rápido. Ele já tem mana suficiente para combar no próximo turno, ele vai ter como fazer mais um land drop e tentar se proteger.
Então aqui quem tá talvez sob pressão é o Guilherme, que ele tem que ou conseguir comprar muitas cartas para poder ter muitos counters contra o Pedro, ou conseguir matar o mais rápido possível. Só que com um deck que é control, você não consegue matar tão rápido, né? Brainstorm aqui também para ele. Aquela Wasteland também não tem nenhum alvo bom, né? Ele pode tentar destruir a Fetch, mas daí em resposta o Pedro simplesmente estoura e busca uma básica ali. Tentar de repente achar alguma coisa com o Zenith. Mas contra a Eurekatel eu acredito que essa match esteja bem complicada. Ele tá fazendo ali 4 manas. Tem um Zenith para 3. Acabo pensando em, sei lá, talvez Leovold para impedir draws aí que o Pedro possa fazer. Só que a partir desse momento, o Leovold acho que já não faz muita coisa, né? Se fosse mais no início, talvez no turno passado, daí travasse o Markentrip no turno anterior ali. Mas ainda assim o Pedro não tá nem querendo pagar pra ver. Zenith para 3 eu vou anular aqui, deu full exilando uma das omnisciências do deck. Não quis pagar pra ver. Se alguém estiver assistindo souber qual carta que ele possivelmente teria buscado pra travar aí o jogo do Pedro, ou talvez só ia buscar outro Uro, tentar comprar mais carta e rampar. Carta que ele poderia ter buscado caso o deck ali do Pedro do Eurekatel tivesse muitas não básicas, seria talvez um Ramunap Excavator, que daí o Ramunap Excavator poderia ficar dando Wasteland nas lentes do Pedro, só que ele tá com todas as básicas, então a Wasteland aqui não seria essa opção, né, que o Guilherme buscaria no seu Zenith. Aqui ele fez uma Tropical Island, deixou ela aberta, sem medo da Wasteland, porque pelo jeito, né, ele já tá prevendo que esse é o turno da vitória. Show and tell. Se ele fosse passar esperando que se ele fosse passar, essa lente estaria virada, né? Então, Force of Negation, mas ele tinha o Veil of Summer, né? Supondo que o Pedro tivesse feito alguma spell de 3 manas, né? Ele teria deixado a ilha ou a floresta básica aberta, em vez de deixar a dual, porque a Wasteland ia destruí-la, né? Só que como ele já está combando, deixou ali a dual em pé, porque ele poderia estar significando um Brainstorm ou um Veil of Summer, que foi o caso. E aí ele botou a Omnisciência na mesa. Omnisciência você pode jogar mágicas da sua mão sem pagar o custo. Então daí ele está fazendo aqui simplesmente, né, indo só pelo caminho mais certo. Ele poderia só buscar em Haku e era GG, mas ele está pegando aqui Intuition, buscando ali então as Wish, as Cunning Wish. Busca por 3 cartas iguais, quer dizer, tu pode buscar por 3 cartas, né? Daí tu geralmente busca 3 cartas iguais, porque daí seu oponente vai botar uma delas na sua mão, o resto no cemitério. Então buscando 3 cartas iguais, você buscou a carta que você quer, buscou os Cunning Wish busca no side. No side você busca essa carta verde que busca 2 criaturas no seu deck, então você pode botar em Haku, Griselbrand, Atraxa, de graça. E né, o som em Haku ele já é o suficiente para o 5 Colors conceder. Então tá aí, também tem o Grizel em algumas versões. Eu tenho visto que tem sumido um pouco aí o Grizel de algumas versões de Eurekatel, tem sido mais a Traxa, né? Porque ela também é um pitch para full, pitch para Endurance. Então o sideboard é relevante no match do Legacy, né? Nas matches. E você vai enfrentar de repente um combo mais rápido, como um Reanimator. Então ter a pitch pro Endurance. Mas ainda assim eles usam, em algumas versões sim, o Grizel. Mas de qualquer maneira, né, um 7/7 lifelink que compra de 4 a 6 cartas não parece ruim, né? Tem muita opção aí para Traxa nesse deck. Pegar, né? Você tem os encantamentos que é Omnisciência, Sorceries instantâneas, além de terrenos e criaturas, então faz muita coisa com ela. Então, o pitch é muito importante. Aqui começou o 5 Colors, apenas Land vai, não fez nenhum Dorkzinho, nem Zenith para Dryad Arbor, que às vezes é né, o Ramp, clássico Ramp. Pedro não é um deck que tenha removals, então não é como se o Guilherme tivesse esperado isso. Jogada em volta, no caso. E agora uma básica. Ponder também.
É lá e cá. Eu comentei, né, no outro jogo que a parte mais lenta era o iniciozinho ali, né, que é os cantrips e os dois lados... Eu ia dizer os dois lados se estudando, mas na real quem estuda mais um lado aqui é o Eureka Tel, né, porque o lado aqui do Five Color tá tentando desesperadamente travar, né, o oponente, porque se ele não fizer nada, a versão aqui do Eureka Tel vai engolir o control. E aqui então, depois do Ponder, o Zenith para Dryad Arbor. Já que é um Zenith para 0, né? A não ser que ele tenha a Dryad Arbor na mão e esqueceu, mas... Eu confio nos jogadores aí que estão jogando, são ótimos jogadores. E quem nunca, né, fez aquela fetch, foi olhar o deck, cadê? Já tem tudo, né? Já tá as lentes tudo na mesa. Isso aí é o mais normal, né? Mas acontecer de ter só uma Dryad e ela tá na mão e você fazer o Zenith pra 0 seria engraçado. E land vai, Pedro é só fazendo... Se ele só for fazendo land vai, e uma hora ele vai enchendo a mão de counter spells aí, é tudo que ele quer. Então ele não tem nenhuma ameaça de descarte, né? Como se fosse contra um Shadow, que seria uma situação mais complicada. Tem counters e descartes. Aqui agora tem uma primeira maneira de tentar segurar, que é o Meddling Mage. Meddling Mage ajuda aí a segurar pro 5 Color. Nomear Show Intel, obviamente. Mas acho que o Pedro aí vai brigar por isso. Em resposta aí fazendo um brainstorm. Comprando aí cautelosamente uma por uma. Na mente do Guilherme deve só se passar. Ou ele tem a Fo e tá procurando a Peach pra ela, ou tá procurando justamente a Fo. Dá pra ver que acho que ele tem um Veil of Summer na mão. Então tá fazendo ali, ainda tá resolvendo esse brain. A não ser que ele tenha um Brazen Bower pra voltar esse Meddling Mage no passe em algum turno. Mas a função aqui, já que ele não tem acho, como tirar esse Meddling Mage com a mão dele, é simplesmente anular removendo a Atraxa. Então, como eu tinha falado antes, né, uma das funções boas dela é poder ser slada para full. Bateu um ali com a Dryad Arbor e fez um Valakut. E eu lembro que essa partida foi transmitida ao vivo lá na Twitch e eu até fiquei curioso, né, de, pô, Valakut, então ele deve estar usando, né, a outra Dryad, né, não a Dryad do terreninho, mas essa Dryad que faz os terrenos todos serem todos os tipos. Porque senão não faz sentido ter um Valakut, né. Eu sei que tem outra coisa que eu não tô sabendo, mas a Dryad, como ela é verde, daí tu pode buscar e ela te ajuda a ter as 5 cores aí do arco-íris para poder jogar todas as cartas que você precisar. E aqui o Pedro fez uma Ancient Tomb, não sei se, na verdade eu tô... Talvez ele fez no turno passado, eu já tô viajando aqui, mas... Tava contando a história ali do Valakut. Mas daí agora ele tá fazendo o Veil of Summer do nada, não precisa ter o draw, porque simplesmente resolvendo você tem um caminho aberto para jogar livre. A não ser que tenha um Mind Break Trap, porque Mind Break Trap ele exila as spells da pilha, nada pode ser anulado. Então aqui, Show and Tell, cada um botou de um lado uma permanente, botou ali Omnisciência contra o Uro. E esse Uro é muito importante. Por quê? Porque ele possibilita de o Guilherme jogar uma spell antes de o Pedro ter a prioridade. A spell é uma Force of Vigor, né? Porque daí agora possibilita, além do drawzinho do Uro, tira a prioridade do Pedro. Ele pode jogar mágicas instantâneas, o Pedro, mas assim o Guilherme tem a chance de, caso a mão do Pedro só tenha um Enraku, por exemplo, ou uma Atraxa, se ele destrói agora com o trigger do Uro de ser sacrificado na pilha, o Pedro não pode castar nada em Sorcery Speed. Então agora ele tem que dar a Force of Vigor, e ele tinha, exilando ali então o Ramunap Excavator. Mas o Pedro tem uma instantânea, que como tal a Omnisciência está na mesa ainda, então com a Force of Vigor na pilha
tentando destruir a Omnisciência. Ele tá fazendo aqui Intuition. Vai buscar 3 cartas. De preferência 3 iguais, porque daí o Guilherme é obrigado a dar uma dessas 3 pro Pedro. Então ele pegou ali 3 Intuitions. Quer dizer, 3 Cunning Wish. Usou a Intuition para pegar 3 Cunning Wish. E daí com uma delas, que vai ficar na mão dele, ele vai poder buscar uma carta do sideboard. E também é instantâneo, então ele tá só mudando ali a ordem, né? O Intuition, ele botou no exílio, mas tá errado ali, mas ele já vai ajeitar. Quem vai pro exílio é a Cunning Wish, que é exilada. Quando os caras criaram essa carta, eles pensaram, pra gente não fazer ela ser muito roubada, vamos exilar ela, né? Então ela se exila depois que você casta ela, se ela resolve, né? E daí tá buscando aí a Epifania Sublime, ou Sublime Epiphany, que faz tudo. Mas aqui a função vai ser Counter e Draw. Ele pode anular habilidade, se eu não me engano. Se falha a memória, porque é muita coisa que essa carta faz. Anula mágica, anula habilidade ativada ou desencadeada, retorna non-land permanente. Cria um token que seja cópia de uma criatura que você controla. Ele não controla uma criatura, então ele não pode fazer cópia. E o jogador compra uma carta. Então ele virou um Cryptic Band, mas é o suficiente, né? Anula a Force of Vigor, dá um draw. E ali a última carta que ele tinha na mão era o Enraku. E ele vai jogar Enraku e GG. Um abraço. Ainda assim, o Five Color tentou ali, ó. Ele tinha um Brainstorm pra tentar lutar. Ele até jogou ali no cemitério, mas é muito difícil de lidar contra o Eureka Tel jogando de Five Color, porque o deck consegue... Já tem no main deck os próprios Veil of Summer, né? Então, além disso, é um deck que com quase tudo que ele coloca na mesa, você tem que lidar em Instant Speed, como a Force of Vigor ali. Então tem que ter a sorte de ter o Uro pra botar na mesa, o Trigger ir pra pilha. Porque se simplesmente fosse nada que ele colocasse na mesa, não botasse aquele Uro, botasse uma criatura simplesmente que entra e não faz nada quando entra, a prioridade voltaria pro Pedro, o Pedro continuaria fazendo, né, por exemplo, todas as spells em Sorcery Speed. Ele teria feito aquele Enraku que ele tinha na mão. Enfim, essa aí foi a primeira partida destas duas rodadas que eu vou postar aí no YouTube da etapa 8. Então aí na agenda já está aparecendo para vocês o Showcase 2, dia 27 de agosto de 2023. Esse Showcase aí eu não sei se a gente vai transmitir ao vivo porque vai ser de trios Legacy, mas ele vai ser muito da hora de você jogar. Então eu convido aí todo mundo a ir lá na Mint Card Games participar desse campeonato. Também aproveitem aí que a Mint está com o cupom GUMA5 para as singles, né? Então assim vocês economizam 5% comprando cartinha e de quebra nos dá aquela força, aquela moral, mostrando que a gente está ajudando aí na parceria. Então vocês compram e economizam. Outra maneira legal de vocês nos apoiarem é utilizando o nosso link afiliado da Amazon. Qualquer compra que vocês forem fazer na Amazon, a partir do nosso link, vocês vão nos dar uma comissãozinha. Então, ao invés desse dinheiro ir para o bilionário do Jeff Bezos, vocês nos dão uma parte. Vocês não gastam nada a mais, mas a gente ganha uma comissão ao invés de ser para o Jeff Bezos. Então, essa é uma maneira de vocês nos ajudar sem vocês precisarem ter que perder algum dinheiro, digamos assim, né? Também quem quiser apoiar nosso canal, nosso projeto, tem lá o Catarse, o link vai estar aí na descrição. Se para você R$5 não for fazer falta, e você quiser apoiar o nosso projeto para que a gente possa continuar criando conteúdo aqui na internet, eu agradeço demais e vai ser para uma ótima causa, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado. Lembrem-se aí, dia 27 de agosto a gente está de volta. Na verdade eu não sei se vai ter vídeos, mas vai ter lá um campeonato muito da hora, então talvez eu esteja em Porto Alegre, quem sabe a gente se vê lá na loja da Mint Card Games em Porto Alegre. Mas até lá, eu vou postar mais outra partida dessa etapa 8 e também a final da Recopa que rolou, né, no mesmo dia dessa etapa 8. Então tem mais 2 vídeos aí nas próximas 2 semanas antes do dia 27. Beleza? Então é isso, rapazes. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!